apaixonado por ela. Ele disse, eu sou, mas é uma paixão diferente. Porquê que todas as paixões de amor têm que ir sempre têm que ir em direção à carne? Claro. Porquê? Porque isso eu não percebo. Mas o amor mais bonito é a admiração. Assim, eu digo, eu o amo de paixão, eu estou numa sessão, estou a namorar outra coisa, mas não é uma coisa que eu queria levar para cá, eu queria beijar. Não é isso. Entendes? Claro que sim. É Porque admiração. nós pensamos Sempre no físico. Mas é o ser humano, né? Olha, o físico é a consequência. Eu costumo dizer consequência de um todo. Primeiro, normalmente, apaga-se. Por isso é que eu tenho tantas mulheres na minha modéstia. Olha, eu não vou liberar esse vídeo que é pra não te comprometer. Porque senão, se estiveres a gravar, ela gravou coisas minhas que vai sair na coluna social. E como eu sou uma figura pública, os minhas seguranças estão aqui fora. Diz, amor. Olha, não, então, agora nessa fase da escrita e tal, eu estive revendo também as gravações que eu fiz tuas e essa parte. Então eu fiquei assim, um pouco... Pronto, comecei a me questionar algumas coisas. Aí trouxe assim mais ou menos as perguntas, só porque eu não precisamos fazer mais tal, mas só para eu poder não esquecer de nada. A primeira parte, primeiro fiquei com dúvidas em relação ao repertório. Por quê? Eu tive nas tuas apresentações, mas sempre em teatros, em contextos mais não pedagógicos. Então, fiquei com dúvida no sentido... Eu acho que tu não tiveste nenhuma sessão tradicional meu. Não, é isso. Eu tive, Contos da Terra, histórias de lá e histórias de cá. Mas fiquei com dúvida porque sei do teu trabalho nas escolas e etc. Então, em primeiro lugar, queria entender como é que você faz essa diferenciação. Por exemplo, se você conta os mesmos contos que eu pude ver também nas escolas, ou se nas escolas você direciona para uma coisa mais tradicional, só para histórias de lá, ou são mesmo até outras histórias. E entender o teu processo da oralização no sentido, tipo, como é que você montou mais ou menos esse repertório? São histórias da tua infância, assim, histórias tuas criadas por você, ou se há livros, e quais são os livros onde você foi resgatar algumas coisas, algumas ideias. Era entender primeiro essa parte do repertório. Primeiro eu falo para as escolas, depois... Assim, como na narração oral, eu tenho vindo a descobrir que através da narração oral pode-se trabalhar a cultura para os direitos humanos. Se eu estou a trabalhar se eu vivo numa diversidade cultural que eu faço parte, tenho utilizado a narração oral como ferramenta para a educação social através da cultura. Por exemplo, eu fiz uma sessão na semana passada que são histórias que abordaria a migração, a mobilidade humana e as culturas. O que é eu partilho? Partilho a minha identidade cabo-verdiana, que há em comum, que quer dizer, por exemplo, estive a falar da importância, desde os tempos ancestrais da água em Cabo Verde, que é ir às montanhas, ir buscar, as senhoras vão buscar na latas, e dado a dificuldade de não chover, e a distância, por contar a história da distância de equipar os animais, sair madrugada, ir à fonte, chegar lá às 9 de manhã, pegar esta água e chegar à tarde, no outro dia à tarde. Quer dizer, como e quanto é difícil, enquanto cá abre-se uma torneira, né? Está a água tudo quanto é lado, por exemplo. E explicar isso para o jovem, a importância dos pais que saíram de lá, que hoje eles estão cá, por exemplo, e que eles abre a torneira, tem água, abre o frigorífico, tem a opção de escolha, e o de lá cá
mas no sentido que a liberdade humana faz com que e que os valores que os pais tentam partilhá-los, que eles às vezes não percebem, porque é dado a todas essas histórias para sempre ir buscar água, plantar as sementes, com esperança que vem a chuva, e depois não vem a chuva e agradecem na mesma ao universo. E aqui é tudo fugaz, é tudo rápido, é o Face, estás a entender? É estas diferenças que, querer ou não, fala também da mobilidade humana, das migrações, e também passar estes valores, que na infância ou lá é assim, mas que aqui, por exemplo, é de outra forma. Por exemplo, o pai encontra um sapato, não é? Está a jogar no lixo, tira a parte de cima e só com a parte de baixo amarra uma corda e vai para o campo atrás dos animais, tirar o leite da cabra e às vezes não tem que recorrer ao supermercado, né? Vai ao campo, traz lenha para cozinhar a cachupa. O milho traz no saco porque tirou mesmo na colheita. E depois vai buscar água com a dificuldade toda. E depois usa este gasto do sapato para fazer a sandália, e não tem que... Tudo à base, querer ou não, de uma economia recoletora. E aqui, por exemplo, aqui já o pai já forneceu aos jovens ter acesso ao dinheiro. Vou ao Pingo Doce buscar, estás a entender? Sim, mais imediatista. E mais imediatista, mas no sentido pedagógico, para mostrar a diferença e que depois isso serve para a tua reflexão. E também, sobretudo, uma coisa que eu descobri, que os que nasceram cá estão perdidos, não sabem se são de lá, não são de cá, porque... a convivência das culturas e os pais, pela vida que têm, não têm esta necessidade, não têm tempo para contar as histórias. E eu cá eu faço questão de contar essas histórias conto essa história com, por exemplo, isto aqui. Eu posso fazer uma sessão com isto. Isto é tradicional, já um pouco modernizado. Isto é para acolher o milho, este é o cariço que aqui se encontra, e isto é para recolher, por exemplo. Este, por exemplo, é tão pequenininho, sabes porquê? Em Cabo Verde, recolhe-se as moedas nas igrejas com estes pequenos. Okay. Isto até certo ponto é sagrado num contexto, mas aqui é decoração, estás a entender? Sim. Lá é especificamente para recolher donativo na igreja, mas aqui é decoração. E, às vezes, na simples partilha das culturas, mostrar essa diferença cultural, Sim, é ressignificar o objeto. E depois ficas a refletir, estás a ver? Tu vês isso, é uma decoração para ti, de certeza é uma decoração para ti. Mas já ficaste a saber que, por exemplo, em Cabo Verde, isto é para recolher a moeda na igreja, okay. Nas vilas mais tradicionalistas. Isto é relativamente à diferença. Histórias em si. As histórias em si. Há muitos que eu escutei, a maior parte escutei e vivenciei. Sou muito mais de vivenciar do que já vivenciei. E sinto de ter esta particularidade também de ser formador e facilitador, não é? Faz com que eu faça ponto. Mas muitas destas histórias também eu às vezes inspiro muito num poema que depois podes ver, que Somos os Flagelados do Vento Leste, que é um poema que simplifica a história de Cabo Verde. Não sei se eu posso ler para ti. E que também tem a ver, que é o Cabo Verde é para fora. Isto é uma ligação com a Ceará no Brasil. Por exemplo, o Brasil não se fala para fora, fala-se para o interior. Ou aquela viagem de sempre para o interior, a Ceará, a Amazónia, Brasil para dentro, e que os Flagelados do Vento Leste, curiosamente, foi baseado numa obra que é A Seca. É
Eu acho que é uma pessoa que tu quer muito bom tu encontrares, que é Maria Adelina Mourinho. Tu vais encontrar com ela? Não, eu já estive com ela em contexto, acho que eu tenho no Facebook, algo assim, mas ainda não combinei de encontrá-la. Muito importante, eu levei no festival, mas neste sentido. E eu, por exemplo, eu inspiro muito nisto, é o retrato da minha ilha. Nós somos os flagelados do vento leste. Ao nosso favor não houve campanhas de solidariedade. Não se abriram os lares para nos abrigar. E não houve braços estendidos fraternamente para nós. Somos os flagelados do vento leste. O mar transmitiu a sua perseverança. Aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedra para não perecermos. Somos os flagelados do vento leste. Morremos e ressuscitamos todos os anos para os desesperos que nos impedem a caminhar. Teimosamente continuamos de pé. Num desafio aos deuses, aos homens, num desafio aos deuses e aos homens. As estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. Quando pudermos, somos os flagelados do vento leste. Os homens esqueceram de nos chamar irmãos. E as vozes solidárias que temos sempre escutado são apenas as vozes do mar que nos salvou o sangue, as vozes do vento que nos entranhou o ritmo do equilíbrio e as vozes das nossas montanhas, estranhas e silenciosamente musicais. Nós somos os flagelados do vento. E isto é um poema que a mim identifica muito, sobretudo a minha ilha, que está tudo. Morremos e ressuscitamos todos os anos para que nos impede a caminhada, as sementeiras, etc. E tal. Isto tem muito a ver, a nossa ilha tem uma ligação fortíssima com o interior do Brasil, do Ceará, Fado Ceará. E a Maria Adelina Mourinho conta-nos num livro, a partir de um livro que segue, é que reúne muito da tradição oral do Ceará, de uma família que morre de fome, né? Que inclusive que o último animal tem que ser abatido. Não sei se tem que ser abatido porque está a morrer de fome e a família não tem. E mesmo assim, este cão, quase a morrer, está a consolar o dono. Sim, a mas também das secas, não é? Isto. Mas também eu vou muito, baseio muito no Chiquinho, do escritor cabo-verdiano Baltazar Lopes, e que conta essa história também do sair de São Nicolau para estudar em São Vicente, do Chiquinho do Baltazar Lopes. Leio muito os escritores cabo-verdianos, como o Jorge Barbosa, que também. Mas não são escritores propriamente da tradição oral. Da tradição oral, o que é que temos? Em Cabo Verde temos o que eu leio também, que é o antropólogo e investigador da etnografia oral de Cabo Verde, que é o José Tomé Varela, e que fez um levantamento com o Marco Horácio, o Lalacho, que foram para o interior viver e conviver com as pessoas, e fez uma coleção, fizeram muito uma coleção, com uma delas é muito conhecida, que o Raja tem, que é Nabokanote. E também não é agora que vai ser lançado na Rapaz de Irubeira, isto é em Santiago. Mas da tradição oral mesmo a fundo, em Cabo Verde ainda, aquilo está mais, a tradição oral em Cabo Verde está mais viva, com as nossas bibliotecas vivas, os nossos idosos. Mas então, é nesse sentido. E o registro está muito precário neste aspecto. Ou seja, como dizemos em Cabo Verde, quando morre um idoso, morreu uma biblioteca, desapareceu. Sim. Mas então essas são misturas de histórias que você vai buscar, livros também, mas também histórias que você ouviu ou quando retorna à Terra e ouve os gente beijos, não é? Gente beijos. E adaptar também, adaptar, criar as minhas próprias histórias. Mas então, quando você está nesse processo de criação da tua história, que no fundo mesmo que seja uma história que você ouviu... Estamos a falar de lá, porque é outra coisa. Sim, sim. Você
você tem o processo, esse processo de criação da história passa pela escrita também, não? Você chega a escrever a história para depois treinar. Como é que é esse processo do ensaio, quase? Assim, tendo em conta que eu passo as vivências, não é? Passo as vivências, normalmente o que eu faço? Eu vou-me recordando e vou-me adaptando como me sinto e vou transmitindo e com o que eu vou visualizando. Por exemplo, até eu acho, sinceramente, eu gostaria muito que nós reunisse no final de junho, não sei se é tarde, porque eu estou-me a sentir essa necessidade de ir beber a fonte e vou encontrar vários antropólogos, vou me integrar mais. Eu acho que seria muito mais frutífero para ti, posso trazer-te coisas. E inclusive no dia 4 de junho vou estar no Santo António a contar simples a história de Santo Antão, a história de Santo António em Santo Antão. Sim. Como é que é? As oferendas, a história do santo, isto que eu acabei de dizer, o lado profano. Mas é o que eu visualizei e que eu escuto. Também escuto muitas histórias de pessoas. Por exemplo, de Santo Antão. Eu não sou daquela zona da festa de Santo António. Vou reunir com pessoas, vou recolher. Eu funciono muito também à base de recolher. As histórias de cá também eu recolho muito, mas isso já é um aspecto mais humorístico, mais... Sim. Mas não chega a escrever a história primeiro? Não escrevo. Não escreve história. Às vezes só faço rascunho. Sim. E depois para essa fase de chegar a ensaiar, a treinar, ter um processo de, mesmo quase que então improviso. Improviso e sentindo e partilhando. Eu, tipo, naquele que assististe, a Manuela disse, é estranho, tu disses que é já partir coisa, mas que foi uma sessão de ativismo. Foi estúpida. E ele diz, é estranho, que já me ouviu várias vezes. Mas é como agora, não é? Que eu estou a falar contigo, estou a falar das vivências, estou a ver isto que eu te disse. Eu fazia uma sessão, por exemplo, isto num sistema maior é da minha ilha, isto já é da outra ilha, é outra tradição, esta é uma tradição, esta é outra tradição. Sim. Este aqui na minha ilha é só para recolher o dinheiro, mas na outra ilha pode ser outra coisa, como aqui é, estás a entender? Sim. O mesmo, este numa dimensão maior é igual a esta, mas nós já não temos esta, entende? Sim. Não sei se eu estou a tentar... Não, eu estou conseguindo me explicar algumas coisas. Mas com relação, por exemplo, também à caracterização, porque tem todo o teu... Nas escolas, você também vai com o coletinho, tipo, eu acho uma coisa... Eu sinto uma ressignificação do objeto muito grande, tipo, ou seja, as tuas sessões com os panos, com as encomendas de terra, tudo isso demonstra... os objetos são simbólicos também, né? Mas nas escolas, você também chega a levar essa caracterização